Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. Já conhece os nossos cursos? Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. Trago a resolução de uma questão retirada de uma prova aplicada pela VUNESP neste ano de 2022. Lembrando que as provas aplicadas pela VUNESP em 2022 estão disponibilizadas nos nossos cursos. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. E vamos à correção. Está redigida segundo a norma padrão do emprego do vocábulo porque a frase. No nosso curso também tem aula de ortografia e lá está explicando o uso dos porquês. Então, qual que está redigida de forma correta? Achei aqui, parece fácil o uso dos porquês, mas achei bem interessante aqui a forma que foi feita. Vou fazer uma breve explicação aqui do uso dos porquês. Aqui agora nós vamos compreender os porquês, 4 formas dos porquês. Vou começar pelo mais fácil. Porquê junto e com acento. Vou começar por aqui. É aquele que será usado em sua forma substantivada. O que é um substantivo? Quando vem precedido de artigo ou pronome ou numeral. Você observa aqui. Não sei o porquê. Então, artigo. Sempre que vier precedido de artigo ou numeral, não entendi um porquê da sua explicação. Não entendi o porquê. Ok? Não sei os porquês. Não compreendi 2 porquês de alguma coisa. Então, sempre que vier na sua forma substantivada, junto e com acento. Correto? Agora, o porquê separado e com acento é usado no fim de frase. Ele não veio por quê? Ok. Então, aqui você está fazendo a pergunta no final de frase, porquê separado e com acento. Agora vamos para este aqui. Eu estou seguindo a ordem dos mais fáceis. Porquê junto e sem acento é uma conjunção causal ou explicativa. Choveu porque a rua está molhada. Então, o porquê das respostas, o porquê de conjunção, que vai ser a causa ou a explicação de algo. Agora, porquê separado e sem acento? Então, você que está aqui no nosso curso de português já consegue identificar. Separado e sem acento é usado nas perguntas, nas frases interrogativas diretas ou indiretas, mas principalmente na direta. Se eu disser, por exemplo, por que ele não veio? Ok, no começo de frase é fácil, não é? No começo de frase interrogativa direta. Agora, ele também pode ser usado quando a gente for substituir por qual, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, ou seja, por qual e suas variações, e pelo qual também. Este é o caminho por que passei. Este é o caminho pelo qual passei. Então, lembre-se disso. Desconheço os motivos por que brigam. Desconheço os motivos pelos quais brigam. Aqui já consegui identificar. Muita atenção que as bancas mais cobram aqui. Este porquê, usado nas perguntas e também quando puder ser substituído por motivo, razão e também por qual, pelo qual, pela qual, pelos quais e suas variações. Agora que você já compreendeu, vamos ver. Por que devemos nos calar diante das inquietações que nos consomem? Então, aqui nós temos uma frase interrogativa direta quando usamos o porquê separado e sem acento para fazer perguntas no início das frases interrogativas. O amadurecimento é um assunto porque me interessei bastante quando estudava. Quando puder ser substituído por pelo qual, observe só, o amadurecimento é um assunto pelo qual me interessei. Aí você já sabe, será o porquê separado e sem acento no meio de frase. A surpresa que a resposta me causou era a razão por que me calava. Eu poderia falar o quê? Era a razão pela qual me calava. As bancas cobram bastante, então já memorize este porquê separado no meio de frase. Você pode substituir pelo motivo, ou então razão, causa, ou então pela qual, pelos quais. Ele está chateado porque não encontra respostas ou há outro motivo. Aí você já vê aqui. Ah, mas aqui
está perguntando. Se está perguntando como na alternativa A deveria ser o porquê separado e sem acento. Mas vamos ver aqui, onde começa a pergunta? Aqui, a pergunta é só esta daqui. Ele está chateado porque não encontrava pessoas. Este porquê aqui é o porquê junto de conjunção. Pode ser uma conjunção explicativa ou causal. Neste caso, causal. Por quê? Aqui, causa ocorre primeiro. Primeiro ele não encontra as respostas, depois ele fica chateado. Então, o porquê de conjunção, que seja explicativa ou causal, ele será usado, como está aqui, pode ser até no começo de uma resposta, porque você não foi à festa? Porque estava doente. Não fui à festa porque estava doente. Então, aqui você já consegue identificar conjunção junto e sem acento. Então, aqui, a alternativa D está correta. Você viu que a pergunta é só isso daqui? Este porquê aqui não está se referindo à pergunta. Então, a VUNESP apertou um pouquinho mais aqui. Ninguém entendeu por que a questão gerou tantas dúvidas e incômodos. Ninguém entendeu esse porquê aqui. Você pode substituir por motivo. Ninguém entendeu o motivo pelo qual a questão gerou tantas dúvidas e incômodos. Ninguém entendeu a razão por que a questão gerou tantas dúvidas e incômodos. Então, você pode substituir por pelo qual, aí você já sabe, porquê separado e sem acento. Ninguém entendeu por que, aqui vamos substituir, o correto seria porquê separado, porque a questão gerou tantas dúvidas. Então, ninguém entendeu o motivo da questão ter gerado tantas dúvidas. Ninguém entendeu o motivo pelo qual, porquê separado e sem acento. Muito interessante essa questão. Se preciso for, reveja, porque pode ser que na sua prova, inclusive, vai ter ortografia. Pode ser que seja cobrado também o uso dos porquês. Vamos marcar a alternativa em que as vírgulas, aí você já encontra vírgula na sua prova, você já vai lá e coloca SVC e SUVECA, correto? Foram inseridas em um trecho do texto sem prejuízo da norma padrão de pontuação. Não vou voltar aqui ao trecho no texto, essa questão já é mais interessante porque elas foram inseridas em um trecho do texto sem prejuízo. Então, você pode voltar ao texto, localizar esse trecho e ver. Lá ele está sem vírgula. Aqui que colocou a vírgula, será que a vírgula foi empregada de maneira correta? Pode voltar. Não voltarei porque eu já sei que não posso separar por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento, e também quando tiver a ordem direta das frases, que é o quê? Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, que as bancas fazem? Pega esse adjunto adverbial, traz para o início ou para o meio da frase. Aí virá separado por vírgula. Por duas, se for de longa extensão, se for de curta extensão, duas vírgulas ou nenhuma. Aos que sugerem que consumir, será que posso ter essa vírgula? Então, há aqueles que sugerem, eles sugerem o quê? Consumir um ovo por dia. Então, não pode ter esta vírgula aqui na alternativa A. Essa vírgula está separando aqui o sujeito do verbo ou que seja o verbo do complemento. Eles sugerem o quê? Que consumir um ovo por dia. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o complemento. Que consumir um ovo por dia encurtaria. Também não há a necessidade desta vírgula. Não pode ter esta vírgula aqui também. Observe. Aos que sugerem que consumir um ovo por dia encurtaria nossa expectativa de vida em 6 anos. Geralmente, se colocou entre vírgula, veremos se realmente é isso, provavelmente será um adjunto adverbial. Porque o adjunto adverbial, se ele for de curta extensão, ele pode vir sem vírgula ou com vírgula. Apareceu questão desse tipo? Fique atento, provavelmente um adjunto adverbial de curta extensão. Não sei se realmente é, veremos já. Tem duramente criticado não somente os achados, poucos admissíveis de famosos estudos nutricionais populacionais, mas o mas aqui, a vírgula vem antes dele, está correto, mas especialmente, esse especialmente que seria o quê? De modo especial. Então, é adjunto adverbial. O que eu disse? Se é um adjunto adverbial de curta extensão, ele virá separado por duas vírgulas ou por nenhuma. Nunca pode ser uma vírgula só. Mas, especialmente, suas falhas metodológicas, não. Anote aí no seu caderno. Adjunto adverbial de curta extensão. Ou por duas vírgulas ou nenhuma. Porque o uso das vírgulas
nos adjuntos adverbiais de curta extensão, o uso é facultativo. Tem duramente criticado não somente os achados pouco admissíveis de famosos estudos. Então, eu posso retirar aqui também. Criticado não somente os achados pouco admissíveis, então os achados muito eu poderia substituir por muito, aí você já vai identificar aqui esse advérbio também. Os achados, aí se eu retirar aqui, seria o quê? Os achados admissíveis, achado, substantivo. Eu não vou separar o substantivo do seu adjetivo, lembrando que esse adjetivo aqui, ele vai exercer a função de quê? Adjunta de nominal. Não separo o adjunta de nominal do substantivo por vírgula. As conclusões exorbitantes geradas por esses estudos, então, se você viu, tem duas vírgulas, pode ser que esteja correto. Devem-se, antes de tudo, a uma falha. Então, vamos com calma compreender. As conclusões exorbitantes, sujeito, geradas por esses estudos, aqui eu tenho o ver. Então, suveca, aqui você já identifica o quê? Entre o sujeito e o verbo, há um trecho que vem separado por duas vírgulas. Então, está correto. As conclusões exorbitantes geradas por esses estudos. Aqui você observa, geradas eu tenho um verbo no particípio. Isso quer dizer que eu tenho uma oração reduzida de particípio. Para eu desenvolvê-la, eu poderia falar as conclusões exorbitantes que são geradas por esses estudos. Aí você vai observar que viria entre vírgula também. Então, seria o quê? Uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, aquela que vem entre vírgula? Sim. E é muito comum também as bancas colocarem o aposto explicativo, as conclusões exorbitantes. Quais? Aquelas que são geradas por estudos, por esses estudos. Está explicando quais são as conclusões exorbitantes. Que seja uma oração subordinada, adjetiva explicativa ou um aposto explicativo, ele virá separado por vírgula. Então, aqui está correto. Devem-se, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o complemento. Suveca. Entre o verbo e o complemento, nós temos o quê? O adjunto adverbial. Você viu que eu tenho a ordem suveca? Não. Su, ve, olha aqui o C, mas antes dele veio o A. Virou o quê? Suveac. Quando essa ordem direta for modificada, ou seja, que esse adjunto adverbial vier entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, como é o caso aqui, nós teremos o quê? Ele virá separado por vírgula aqui. Deve-se, antes de tudo, a uma falha de análise e interpretação. Ordem suveca comprometida, eu tenho um adjunto adverbial deslocado, intercalado no meio, entre o verbo e o complemento, virá separado por vírgula. E a associação entre duas variáveis não necessariamente implica causalidade entre elas. Então, a associação implica, então aqui eu tenho o quê? O sujeito e o verbo. Entre o sujeito e o verbo tem duas vírgulas? Pode ser que esteja correto. Mas aqui eu vou retirar esta vírgula e vou colocá-la aqui depois do necessariamente. Por quê? Adjunto adverbial intercalado de curta extensão pode vir com duas vírgulas e sem vírgula. Se você voltar ao texto, faça isso, você vai identificar o quê? Que essa passagem aqui está sem vírgula, porque ele é de curta extensão, pode ou não. Só que aqui a vírgula foi empregada no não, antes do não, e na realidade tem que vir depois do não. As suspeitas somente seriam encerradas com a constatação de quê? Constatação de alguma coisa, não é isso? Então, você não vai separar aqui que seja o substantivo, você não vai separar o nome do seu complemento, que seja um complemento nominal ou que seja uma adjunta de nominal. Não pode ter esta vírgula de que o hábito de tomar um cafezinho, frequentemente colocaria uma vírgula aqui e você vai observar o quê? Tomar um cafezinho acompanha o do tabagismo. Frequentemente, adjunto adverbial. Se a adjunta adverbial nunca pode ter só uma vírgula, ou duas ou nenhuma. Interessante, achei o Abunesp cobrando um pouco mais nesta prova de nível superior.